Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast, o seu podcast semanal para refletir, rir e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça, você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, irmão, eu sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou o Renato Alves. E tá começando agora na Mesa Cast, o podcast que não é o Neymar, mas voltou, Renato. Voltou com tudo, Leandro. Tá pensando o quê, velho? Mas eu acho que essa notícia já tá um pouco ultrapassada. Craquete 3? Mas o que importa não é o tempo, porque as verdades, elas são eternas. Verdade, bem lembrado. Então, mas bem lembrado. Voltamos, até porque assim como o Neymar, esse podcast estava pausado, estava... Lesionado. Não, lesionado não. O Capitão América. Verdade. Estávamos congelados, Até só porque, procriando. Ó, diferente, só procriando é uma boa. Diferente do Olha aí, Neymar, qual a semelhança, ó? Diferente do Neymar, a gente não voltou cansado. Fala. Aí você tá de sacanagem, velho. Mas a gente tá voltando no ritmo, estamos pegando o ritmo. Sim. Mais maduros. Verdade. Mais inteligentes. Sim. Mas, Vamos ver. Mas Vamos a ver. gente voltou mais maduros, melhores. Sim, melhorados. O Neymar também. E assim como o Neymar, também voltamos com mais filhos. Exatamente. Sim. Ou seja, precisamos sustentar essas crianças. Leandro na frente, né? E Ganhando. ele começou atrás, né? Lógico. Ele foi Começou o último depois. e ele é um dos primeiros. Exatamente. Quantas Hoje crias, Leandro? Hoje eu tenho 3. Só pra você que tá ouvindo e não tá entendendo, esse podcast é um podcast que se iniciou lá em 2013 e se chamava Faca na Ideia. Exatamente. Aí a gente parou em 2014 ali, rapidamente, né? Tivemos em torno de 40 episódios como Faca na Ideia. Tô correto? Não, Faca na Ideia foi menos. Foi 20. É. Aí voltamos no ano seguinte, 2015, ali meados de 2015. A gente achou que não era tão crente. Faca na Ideia. Muito agressivo. É um nome... Né? Era um nome disruptivo, impactante. Impactante. Aí o que acontece? A gente voltou depois e voltamos como na Mesa Cast. Foi. Tá certo? Verdade. E aí a gente voltou em 2015 e paramos em 2017. Com quantos episódios, Leandro? Aí sim, com 50 e alguma coisa, né? 53. Fomos pioneiros na Sim. arte de fazer podcast. E na época... O mato tava alto. Não tinha essa coisinha do vídeo, das pessoas nos verem, Não, né? não Face tinha, a face. não tinha. Hoje agora é moda, né? Aliás, a gente tinha que explicar para as pessoas o que era um podcast. Porque não tinha nem o Spotify na época. Sim. Não tinha podcast, não tinha Spotify e tal pra gente portal. E diante disso, a gente tinha que explicar o que era podcast. Sim. Tinha que explicar como acessar. Era uma guerra. Era Sim. uma guerra. Mas aí a gente parou e nesse período ali, Sim. eu era casado já, vocês também. O Renato já tinha um filho, você tinha um filho e eu não tinha nenhum. Sim. Eu tava esperando o primeiro filho no finalzinho ali, né? Foi. Bem no finalzinho. Aí beleza, nasceu o meu primeiro, Nasceu o segundo. nasceu o segundo, aí a Carol teve a Não, dela não. também. Não, o primeiro Renato você teve primeiro. Eu tive. E Isso. aí o Leandro soltou a seguinte frase pra mim. Abriu contagem? Exatamente. Falou. Exatamente. Eu pensei que ele tava brincando. Mas não. O garotinho não brincou. Exato. E aí, nesse momento, eu tive mais um e mais outro. Então eu tenho 3 filhos, tá 3-2-2. E pra você que ouviu ele falar que o Neymar é cansado, você vai entender agora o motivo pelo qual ele falou isso. Quais os nomes dos seus filhos, Leandro? Os Fala aí, meus não, por filhos. favor, só pra... Não vai nem precisar explicação. Natan, Natan, claro. Lilo. Não. Não é esse o nome. Não, Esse é o menino! apelido. Menino! Não! Olha só, o nome do meu segundo filho é Lionel. Oh, meu Deus! E Alguma minha- referência a alguém? É, Um avô? Isso é do pessoal, ô, Renato. Olha lá, ele gosta. Olha lá. Não, mas o ponto é que o Renato tá fazendo gracinha porque o meu filho, o segundo filho se chama Lionel. Mas não é por causa do Messi. Ah, não. Não, Gente, é um avô. é Bíblia, É uma homenagem. é Bíblia. É bíblico. É bíblico, Renato. Era um
14º rei de Israel chamava Lionel. Não, eu já falei pra vocês o motivo. O significado do nome dele é similar ao meu. E é isso aí. Eu não queria... Claro. Ah, tá. Eu não queria sim, colocar sim. o nome... Eu tenho um amigo que ele fala, não, o primeiro filho... No caso do o Lionel não é o primeiro filho, mas ele fala que o primeiro filho tem que ter o mesmo nome que o pai. Ele tem essa tese. Eu não queria pôr o nome do meu É que filho... não é o caso. Não. É uma explicação. Mas amém. Mas amém. Mas você não falou a sua filha, a terceira? Amelie. Amelie Poulain. E não é também, porque assim, os nomes dos filhos do Leandro, ele coloca, aí as pessoas julgam o motivo do nome, mas não é aquilo. Não tem nada a ver com a Amelie Poulain também. É porque a avó da minha esposa se chamava... Tamo Muito significado. revelando vagando Muitas aqui. particularidades. Bom, o que importa é o seguinte, esse podcast, ele existia, ficou pausado e continua existindo e nós voltamos. Só que agora nós voltamos... Mais bonitos. Nós voltamos maduros, maiores falando. e melhores. Sim. Então, você pode acessá-lo, esse podcast, pode acessar esse podcast pelo YouTube e muito em breve teremos a nossa plataforma com outros produtos, se assim Deus quiser, e mais, né? Para que você possa colaborar também, para que a gente possa viver disso. Porque nós temos a nossa vida, temos as nossas obrigações, mas a ideia é a gente viver integralmente disso, não é verdade? Sim, Carol? Então, nosso sonho. Exato. Mas Os sonhos de você Deus terá... jamais vão morrer. Tem que deixar. Quando Tem ela que cantar, deixar, Leandro, quando ela você se canta. cala e deixa, velho. Deixa. Que é Rouxinol. São espontâneos. Na mesa cast. Louvores Mas espontâneos. uma coisa importante, para você já colaborar com esse podcast agora, você tem que clicar aí no se inscrever. Se inscrever. Você tem que dar o like e tem que comentar, porque quanto mais comentários tem no nosso vídeo, no YouTube, mais ele é entregue para as pessoas. E quem sabe a gente lê aqui depois. Sim, claro. Quem sabe? Periodicidade, e até para todo mundo ficar ciente. Aí, claro que se você se inscrever, você vai ser avisado. Mas Sim. semanalmente Sim. você nos verá. E mais, muito em breve teremos também a possibilidade da participação de ouvintes. Quando a gente tiver ouvintes já consolidados, Sim. ligar, vamos fazer lives, Além vamos fazer daqueles que já nos transmissões. ouviam, né, Leandro? Sim. É isso que eu ia comentar. Você que nos ouvia desde aquela época e que gostava, muito bom tê-los aqui novamente. Gente. Abraço, mãe. Nem minha mãe. Aí, Carol, você não divulgou bem o negócio, né? Muito bem. Então não deixe de dar o seu like, de se inscrever nesse canal e vamos que vamos, e queremos você aqui toda semana. Toda semana você vai ter o Na Mesa Cast no youtube.com/namesacast, tá legal? Tema. Qual o tema? Qual é o tema? Qual é o tema de hoje, Carol? O tema de hoje é tecnologia na igreja. Tecnologia... Nesse tempo que a gente ficou fora, muita coisa aconteceu. Muita coisa mudou. No Geral. mundo geral. E a igreja não poderia estar de fora de todas essas mudanças. Exatamente. Então, hoje a gente, né, aí como tema de abertura, a gente vai falar de como que tá, né, o contexto da igreja quando se fala de tecnologia. A igreja hoje é mais tecnológica, Renato? Você acha? Eu acredito que sim, por uma questão natural da própria sociedade. Se a gente pensar numa igreja há 200 anos atrás, não tinha rádio, não tinha televisão, nem nada. E à medida com que esses recursos foram aparecendo, a igreja foi aderindo a eles. Primeiro no rádio, depois na TV. E hoje nós temos o advento da internet. Sim. Né? O grande lance é assim, ó. E é bom já deixar claro pra quem caiu de gaiato aqui, né, nesse vídeo. A gente é crente. E o diferencial desse podcast, justamente, é que tudo que você ouvir aqui pode ser coisas do dia a dia, cultural ou mesmo esportivas, coisas esportivas como falamos do Neymar aqui. Exatamente. O que quer que seja, nossas abordagens são sempre de uma perspectiva de quem é crente. Sim. Talvez não teológicos, mas crentes. Talvez não tão aprofundados, porque Exatamente. em uma hora de programa a gente não consegue se aprofundar tanto, ou talvez não tenhamos Sim. know-how para isso, não sei. Mas o ponto é que é uma visão de 3 crentes. Exatamente. E crente. Que avalia o contexto, né? Que avalia Sim. e que olha na lente do crente. Na lente do crente. Pode ser o nome de um quadro, Olha, né? verdade, na lente, do crente. Vou anotar. Anota aí, Carol. Então, na lente do crente. o ponto é o seguinte, que do momento que a gente
fez a pausa ali, a gente continuou se relacionando, logicamente, tudo mais, temos as nossas igrejas, mas, num contexto geral, por conta da pandemia, houve diversos avanços com relação à tecnologia. Por exemplo, tivemos o Pix, tivemos os podcasts, né, em vídeo, né? ganhando, né, muita escala, né, muito acesso, as pessoas tendo a esse tipo de conteúdo. E, por conta da pandemia especificamente, naquele momento a gente teve um grande, né, crescimento. A quantidade de aderência é muito alta. De cultos Sim. sendo transmitidos. A igreja, né, o meio evangélico, cristão, já tinha, né, ingressado no mundo tecnológico de uma maneira... A gente tinha o nosso podcast, tinha outros canais de YouTube e tudo mais. Algumas igrejas já faziam transmissão. Já, sim, mas era um número reduzido. Mas por causa da pandemia, no Fique em Casa, aí todo mundo foi obrigado, né? toda a igreja, por menor que ela fosse ali, ela era obrigada a ter uma câmera e tal, para suprir os membros ali. Justo. E aí a gente quer discutir sobre como isso afetou, né? Porque pegando, por exemplo, lá, né, quando a gente leu, Carol, na faculdade lá, o Marshall McLuhan, quando ele falava sobre os meios de comunicação, tem uma frase dele muito famosa que é: o meio é a mensagem, dizendo como que existe a simbiose, né, a correlação entre a mensagem que você passa por um meio de comunicação, mas também aquele meio de comunicação, como ele influencia na nossa realidade. Por exemplo, nas igrejas, o conceito de assistir um culto, isso é proveniente de uma geração de mídia, né? Transmissão, nisso. Isso, então por isso que a gente começou, porque até então era prestar culto, como em inglês se diz, né, o service, prestar um serviço. Mas a gente passou a viver numa realidade onde você pode simplesmente assistir o culto. E eu não tô falando de TV. Quantas vezes a gente chega no culto e o irmão ali da recepção fala: bom culto. Mas Justo. Bom culto para quem? Para você que está assistindo o culto, ou para Deus, que é o que deve, né, ser prestado o culto? É uma frase estranha, né, gente? Mas eu acho que é muito... Não é nem... É o tal do não refletir sobre aquilo que você está falando. Né? Tanto que eu confesso que eu me incomodo, mas por eu já ter analisado essa questão. Então, quando a pessoa fala para mim, bom culto, eu digo para ele. Mas eu acho que é como que a pessoa fala... É como se o culto de fato se tornasse um evento. Como se fosse, bom almoço. E assim... Bom trabalho. Mas se você... Entrando jogo, nisso, ó, vamos pegar, por jogo. exemplo, o que o rádio e a TV fizeram com o culto. O culto se tornou quase como um programa de televisão. Ah, sim. Até a liturgia, né? né? A liturgia ficou tipo... Liturgia, estrutura e até o tempo. Sim. Né? E se você parar pra pensar, por conta dos meios de comunicação, a nossa atenção, ela é influenciada por isso. Então, por exemplo, se há um tempo atrás o pessoal falava que a nossa atenção, ela tinha ali, né, uma janela como os blocos de um programa de televisão, de filme e tal, quando entra o comercial, hoje em dia, imagina como que tá a atenção das pessoas com relação, por conta do Instagram ou por conta do YouTube, né, que fica ali zapeando e tudo mais. Então, a capacidade de atenção das pessoas tá reduzida, né? E... Por que a gente está trazendo esse tema? Porque essa cultura das igrejas transmitirem o culto também começou a gerar umas anomalias para a própria igreja e até para a fé mesmo. Né? E continuarem, né? Porque assim, no contexto de pandemia, houve a necessidade, né? As pessoas estavam em casa, então acho que mais do que nunca existia a necessidade de ter uma voz ali de esperança, né? O contexto ali de culto no lar. Até isso é um ponto de análise, né? O culto no lar. Então, o culto no lar sempre tem a necessidade de ter alguém direcionando esse culto no lar? Será que... Mas aí eu acho que é um tema que veio aqui. Porque eu acho que outro tema. Não, mas rapidinho, Renato, eu não finalizei aqui o meu raciocínio. Não, perdão. Ok? Perdão. Então, houve a necessidade, só que pós-pandemia, ainda se manteve esse contexto de cultos sendo transmitidos. E aí entra a questão, por que ainda são transmitidos? A gente tem tanto viés ali de pessoas que foram alcançadas, e aí porque essa transmissão se tornou algo global, então não ficou mais só no contexto de culto regional, ali da região, ali dentro do bairro, enfim, e acabou tendo uma abordagem e um alcance muito maior. Então, as pessoas que foram engajadas a participarem ali em outros países, né, talvez países até que o contexto bíblico, enfim, cristão não seja tão acessível,
eles continuaram com essa necessidade. Então, mesmo tendo... Não com a necessidade, mas com a prática, né? Continuaram com a prática de transmitir, eu acho que a gente tem dois vieses. A gente tem o viés tanto da necessidade, porque talvez ainda não tenha... E a gente sabe, né, que existem países que é difícil a questão do evangelho e tudo mais. E existem também as questões de pessoas que acabaram não se fixando à igreja local nenhuma, e aí continuou dentro ali do culto online. Você acha que isso é uma necessidade? Depende, se não tiver nenhuma igreja... se não tiver nenhuma igreja, a pessoa tem a transmissão... O contexto que ela deu foi esse. É num lugar que não tem igrejas. Eu disse que existem dois vieses. O fato de ter continuado mesmo no pós-pandemia. Pessoas que, sei lá, por algum motivo não conseguem congregar fisicamente, por algum motivo. E aí, tanto o contexto de países que são perseguidos, cristãos que são perseguidos em determinados países... Pessoas que, né, por alguma questão física não conseguem cultuar presencialmente. E tem a questão também do que a gente chama dos desengrejados. Não sei se entraria os desegrejados aí. Mas de pessoas que não conseguem se adaptar para o contexto de culto ali presencial. E aí continuaram com essa, né, com essa busca pelo culto sendo transmitido. Sim, mas aí o ponto é... O que isso gerou de fato no culto, ou para a igreja, ou para a fé, né? Essa questão da transmissão. Por exemplo, muitas pregações, hoje em dia, pelo menos a gente tem essa sensação, elas são feitas mais para gerar um corte no YouTube, sim, lá, o que quer que seja, do que necessariamente ela tem uma construção ali, né? E esse é uma coisa que gerou com essa questão da transmissão de culto, que é justamente as pessoas pegarem cortes, descontextualizados muitas vezes, e aí gerar uma polêmica, ou mesmo a quantidade que surgiu de pastores públicos, vamos colocar assim, né? Que tem que comentar todos os assuntos da semana, da política, porque também a politização foi uma questão muito grande no processo da pandemia, e a gente viu, mais do que nunca, porque isso já existia, a gente sabe disso, viu o púlpito sendo usado como palanque eleitoral, né? Isso é outro ponto. Mas, na questão da transmissão do culto, isso começou a gerar umas questões dentro da igreja mesmo, né? Porque na pandemia, a gente tem que até entender uma coisa. Não é que você estava cultuando de casa. Foi uma medida emergencial para que você tivesse acesso à palavra. Sim. Né? O culto no lar é outro contexto. O culto no lar, ele é outro contexto. Que eu tive com a minha mãe fazia os cultos no lar, a gente cantava louvores e tinha a ver com o nosso contexto ali. Sim. Né? E eu acho que depois da pandemia, subverteu-se o sentido da palavra do culto. Sim. Quando você está em casa, você não está congregando. Exatamente. Você tá você pode cultuar a Deus. Você não congrega com os irmãos, difícil. Você não tem o serviço, você não tem a comunhão, né? O contato ali com o outro, entender, né? E aí, a paz do Senhor. Mas você acha que existe culto com a tela? Sozinho? Não, culto sozinho não existe. É isso que. Não, mas o que eu tô falando, Renato, é do culto. Será que tem hoje? Vamos supor, tá? Você pode ir lá no culto presencial, só que você opta por ficar em casa. Ficar em casa. Isso, entre você ter o equipamento ali, né? O pastor sendo o mediador, em detrimento de você, como pastor, como o cabeça ali da tua casa, que vai direcionar, né, pela leitura da palavra, oração em família e tal. Isso é bom. Não, é um recurso. A gente tem que colocar isso como uma ferramenta. Mas o culto em si, tipo, você ter contato com irmãos, você ter a questão da igreja em si, de você poder ajudar alguém, ou você ser ajudado, você perde isso completamente. Sim, com certeza. Completamente. Sim, com certeza. O congregar, né? O congregar. A questão da comunidade mesmo, de você ter a necessidade até mesmo de alguém te repreender, cara, em coisas que você tá fazendo de errado. Você perde isso. Mas aí também não é uma questão aí social, tá? E não sei se no pós-pandemia as pessoas deixaram de ter mais contato umas com as outras, sei lá. Eu quero ficar confortável, então não quero ser confrontado. Aí né? Você falou uma palavra importante. Conforto. Então, repara que confronto. Duas palavras importantíssimas, Leandro. Importantíssimas. Conforto e confronto. Conforto e confronto. O lance é que é o seguinte.
uma coisa que fica clara é que a tecnologia, via de regra, ela gera mais conforto pra gente, comodidade, comodismo, Sim. ok? E isso nunca... E emburrecimento. Mas isso aí, o emburrecimento, ele acaba sendo só o resultado ali, né? Exatamente. Do conforto e do comodismo. Mas o ponto é que é o seguinte, conforto, via de regra, básico, o conforto não gera crescimento. Então, pra fé, o conforto, ele nunca é uma coisa boa, né? Um fator de crescimento. Pro fator de crescimento Não da fé, é. não é uma coisa boa. Exatamente. Porque o homem não nasceu pra ficar conforto. Aliás, ele nasceu pra ter um conforto, mas o pecado fez com que, olha, agora você não pode. Tanto que você vai agora viver do suor do seu trabalho. Eu vou te Então, tirar da zona de conforto. é o seu crescimento. Porque o homem parado, ele estraga. Ponto. Fato. Sim. Porque o homem é corrompido, certo? Sim. Naturalmente, pecaminosamente falando. Então, o homem parado, ele estraga. Sendo assim, ele tem que sempre se colocar em desconforto pra crescer. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, Profissionalmente. profissionalmente. Qualquer situação. situação. Você quer crescer? É o sofrimento Desconforto. que traz pra você um crescimento real. Exatamente. E aí, a tecnologia, né, a transmissão do culto, por assim dizer, principalmente, isso foi uma coisa ruim. Aliás, Nesse sentido. sempre que a tecnologia vai entrando no culto, vai gerando esses problemas de crescimento. Como, por exemplo, quando a gente pega a questão da música. Hoje em dia, dentro dos cultos, a gente tem lá o tal do VS, que é como se fosse um playback Sim. pra banda. Sim. E isso fez com que? Com que hoje a gente tenha um monte de músico acomodado, que não precisa estudar, não precisa ficar melhor. Também não quero, não precisa. Ele não ou se aperfeiçoa. não se aperfeiçoa. Não estuda. Exatamente. Por exemplo, por conta de transmissão, é difícil você fazer com que mais pessoas participem do culto. Por exemplo, quantas pessoas da igreja oram numa igreja em que tem uma transmissão? Você tá entendendo o que eu quero dizer? A pessoa. A participação porque o cultuar não é isso, não é a congregação em participação. Junto, sim. Você entendeu? Aí você diz a pessoa no culto ou em No casa? culto, por exemplo, no culto. Porque se ela tá, por exemplo, se ela tá em casa, esquece o que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor lá na minha igreja, se o pastor da minha igreja, ok? Ele transmite nada, o culto. Que também é outra atribuição, mas deixa pra depois. Se Aos ele poucos você vai transmite o conhecendo. culto... Pastor não da tem- sua igreja é aderente à transmissão, Não, Leandro? se ele transmite o culto, ele não tem como fazer lá como se faz, tipo assim, ó, agora vamos orar pelas ofertas do irmão X lá, ora. O irmão levanta e ora. Agora vamos orar por cura. Irmão Y, levanta e ora. Agora vamos orar por salvação, irmão. Você acha que essas coisas se perdem na transmissão? Numa transmissão, como que você gerencia isso? O que vai ter é aquelas cartas marcadas ali participando. Dá pra fazer? Dá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que numa transmissão, você passa a ter outras preocupações. Um exemplo, Não, fica eu contado. vou voltar rapidinho no que você É falou a aí. lauda, né? É. Não é mais liturgia, é uma lauda que Sim. você segue. Exatamente, Mas eu vou é uma voltar rapidinho pauta. no que você comentou dos músicos, né, não terem qualidade ou não buscarem Sim. aperfeiçoamento, porque tem, né, ali subterfúgios técnicos que fazem Sim. com que Exato. você, não sei vocês, tá? Já estiveram em um culto presencial e ouviu o louvor e ok. Mas quando ouviu de casa no culto online, você falou, mano, É, isso. Então, assim, como eu agora estou transmitindo, eu preciso transmitir com qualidade. Só que eles não têm tempo para buscar essa qualidade. É o imediatismo, é a rapidez, é a linha de produção. Então, eu tenho que dar um jeito de poder melhorar isso daí para os ouvidos de quem está assistindo, né, transmitido ali pela internet. Portanto, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Afinal, o ouvido dos nossos porque na ouvintes realidade, não é pinico, né? Quando você tem esse tipo de recurso e você opta por utilizá-lo, você está priorizando o quê? Você não está priorizando a genética. Você está priorizando o quê, Leandro? sim. A estética. Sim, estética. então, mas Então aí tudo essa... vira uma aparência. Isso que é a questão da transmissão. É a estética, então, por que de parede preta? Por que de, né, várias luzes, como se fosse no contexto de show? Porque quem tá sentado ali assistindo, cara, tem que chamar atenção. Tem que chamar atenção. Porque a gente já. Quando É um você tá na evento, sua né? Tem que ser casa. atrativo. E quando você tá na sua casa, outras coisas te distraem. Né? A louça que tá lá na pia que você precisa lavar, a criança que tá pulando ali porque ele não entende, né, a questão ali de que tá todo mundo parado olhando para uma televisão, né, olhando ali pro celular, porque, né?
Então, tudo acaba te distraindo, né? E às vezes entra a discussão. Uma vez meu filho perguntou, mãe, por que a gente, quando ora, tem que fechar os olhos? Eu falei, filho, porque se a gente fica com os olhos abertos, a gente se distrai. Né? Então, a gente, né, fecha o olho pra gente ficar totalmente focado ali no que a gente tá falando com Deus. A mesma coisa é em casa, a gente tem várias distrações, né? Só que aí entra o que você falou, o Renato. Roberto Ginamite. Isso é bom ou ruim, né? Porque assim, a gente tem... O que a gente vai priorizar? O culto presencial das pessoas que estão lá ou o que está sendo transmitido? A estética do que vai ser transmitido. Mas então, mas esse ponto é importante, porque assim, ó, quando você fala sobre o que nós vamos priorizar, aí já começou... A gente fazer essa pergunta... Já estamos com problema. Sim. Porque a Bíblia deixa claro quais são as prioridades de um culto. E aí, quando a gente vai incrementando coisas... Pô, a gente vive uma realidade... Bom, por exemplo, você falou da parede preta, que é uma questão estética. E não é uma questão estética no sentido de glorificar a Deus, que é o que tudo deve fazer num culto. Mas é uma questão estética do tipo assim... Glorificar ao homem. Favorecer ao conteúdo midiático. Sim. Então é melhor eu ter um background escuro, um painel de LED imenso. Antigamente a gente tinha lá o retroprojetor, que era por quê? Porque tem irmão que não sabe a letra, a gente põe lá. Antigamente, Renato, no nosso tempo... A gente tinha harpa. Isso. Tinha harpa lá. Pra quê? Banda. Pra que todos soubessem a letra. Sim. Hoje o painel de LED é porque então o pessoal tá muito cego, exemplo, e precisa de uma super mega letra, com letras do tamanho do pastor. Pra favorecer quem, Leandro? Então, porque qual é a prioridade? No vídeo não dá pra ler muito bem. Isso é a desculpa, né? A verdade é que você quer ser modernex. Essa é a verdade. Você quer ser esteticamente melhor que os outros. Mas não, essa estética... Você tá julgando, Renato. Não tô julgando. Você tá julgando o coração do homem. Não tô julgando. Aqui a questão é essa. Você faz esse tipo de coisa muitas vezes para que você não perca os seus membros para a igreja do lado que tá fazendo isso. Você tá julgando. Então, porque, você tá querendo dizer então que virou uma questão mercadológica? Mas é lógico. Competitiva. Porque a questão é essa. Às vezes as igrejas fazem isso aí porque fala, poxa, eu tô perdendo membros para aquela outra igreja que tem esse padrão aqui. Então vamos estabelecer esse mesmo padrão aqui para que a gente não perca os nossos membros. Não. Ainda que você julgue... Ainda que a figueira... Exatamente. Mas ainda que você julgue que você está pregando a palavra. Sim. Então, mas aí a gente tá falando... Você se sujeita, Leandro, a fazer esse tipo de coisa por quê? Pra você não perder os seus membros. Mas se você estiver pregando a palavra e a galera tá indo por conta da parede preta, aí é o discurso de Jesus. Né? Pedro chega pra Jesus e fala o quê? Seu discurso tá duro, Senhor. As pessoas estão indo embora. O que Jesus fala? Você também quer ir? Então acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é por uma questão mercadológica, competitiva, de você se adequar ao que as outras igrejas também estão fazendo. Eu acho que é um pouco disso. Porque a gente volta justamente do que eu tô falando. O culto, a importância do culto é para nós glorificarmos a Deus, para nós congregarmos, para nós adorarmos a Deus. Enfim, na verdade, o propósito último do homem é glorificar a Deus, ponto. Mas o ponto é o seguinte, quando a gente vai incrementando essas coisas, a gente vai percebendo que o homem vai se tornando o centro do culto ali. É uma cadeira que tem que ser confortável a cadeira, tem que ter por exemplo, né, um ótimo lugar para parar o meu carro, porque se essa igreja não tem um bom lugar para parar o carro, eu vou para outra, o ar-condicionado, tarará. Então essas tecnologias vão só trabalhando no nosso conforto e vai distanciando a gente do que é prioridade, do que é importância. Sim, aí justifica o bom culto. Chegar na igreja e falar, bom culto. Aí, bom culto pra você, porque eu estou te proporcionando conforto. Não, o que eu tô falando é, na cabeça das pessoas, o automático é, bom culto. Afinal, o que eu fiz como igreja? Eu te dei um ar-condicionado, eu te dei um telão que te proporciona uma leitura facilitada, eu tô te dando um baita louvor, com uma qualidade de som maravilhosa. Não tem do que você reclamar. O que você tem que fazer é o mínimo. Aproveitar, consumir. É isso que você tem que fazer. Agora você... Porque assim... E aí entra também a questão de que a gente não quer que as pessoas reclamem, né? Mais. Então, o que a gente faz? A gente protege absolutamente tudo para que nada fuja do controle. Então, você não tem mais problemas, Renato, por exemplo... Sim. De microfonia, que chama, quando faz aquele barulho. Não tem. Nas igrejas hoje não tem mais isso, gente. Não, lógico que porque tem. É tudo com qualidade.
Não pode ter erro, Renato. Como você chama? Tem, Roberto. José. Ô, José, não pode mais ter erro, entendeu? Não, Sim. o ser humano não tolera mais erros. Mas eu não acho que é que o ser humano não tolera, mas eu acho que é por conta dessa questão midiática, dessa questão do culto ter se tornado um produto de consumo. Um produto midiático, um produto como se fosse um programa. Se E aí esse for ele o tem que propósito, é errado. Hã? Se esse for o propósito de você fazer todas essas coisas, sim. Não, eu acho que um culto, o músico não deve errar, porque ele tá glorificando a Deus, ele tá dando o seu melhor ali, ele se preparou a semana inteira e não deveria errar por isso, não por conta disso. Não é esse meu ponto. Como eu vou sair na imagem, né? Não, é tipo assim, mas o ponto é o seguinte, que a gente vai trabalhando coisas, a gente vai afastando as pessoas do que é de fato, qual é a importância do culto, que é nós orarmos, nós louvarmos, nós ouvirmos a palavra, né, compartilharmos da palavra e congregarmos. Mas beleza, mas se a tecnologia vir e potencializar esses elementos que você falou que são os elementos básicos do culto, que é o quê? Oração, louvor, oferta e palavra. Certo. Se a tecnologia vir e potencializar, e somente tiver esse propósito de potencializar esses elementos, tá tudo bem também. Não, mas Sim. aí, sabe qual é o problema disso? Sabe qual é o problema Qual que é o dessa? problema eu não tô disso, falando, Leandro? eu não sei como... Tá arrumando chifre em cabeça de cavalo, Leandro. Qual o problema, Leandro? Porque a gente assumir que o homem vai ser capaz de potencializar alguma dessas coisas é presumir que Deus, quando estabeleceu-as, não deu elas plenamente. Não, mas você anda conforme a sociedade anda. Então ir pro rádio foi errado? Não tô falando que foi errado. Mas você potencializou. Aliás, isso é outra discussão. A igreja, veja, o cristão, ele ter um conteúdo na internet, como nós temos aqui um podcast. Sim. Nós podemos falar das coisas sobre a nossa fé nessa plataforma, mas aí aqui a gente não está fazendo um culto, a gente está fazendo um produto midiático via YouTube, de áudio e vídeo, com a estrutura do áudio e vídeo e tal. O que eu tô falando é o seguinte, o culto não precisa de mais do que Deus estabeleceu para ele ser um culto pleno. Tudo bem, você não precisa da internet para ele ser um culto. Não, e não precisa de nada que a gente colocou para ele ser pleno naquilo que Deus estabeleceu, ponto. O que eu tô afirmando contra o que você disse é o seguinte, não tem como eu potencializar algo que Deus já estabeleceu. Não, tem mas talvez o alcance. Eu acho que talvez a questão seja o quanto que eu consigo alcançar através da tecnologia. E se você parar com qualquer pastor que tenha uma igreja que tenha a visão de alcance do reino, ele vai usar isso como justificativa. Não, mas um simples microfone é um argumento... Sim, mas você aí... potencializa algo. Alguém começou, gente. Aí, como você falou, né? Aí você olha pro lado e fala, o fulano lá tá tendo um alcance maior, tem mais pessoas, então deixa eu fazer igual ele. Já mudou a motivação. Alguém começou. Mas eu acho você que já esse mudou é o a ponto. motivação. Sim, mas aí então, esse é o ponto. É a motivação. Porque assim, o que o Renato trouxe, a tecnologia... veio, né, pra poder, sei lá, fazer com que mais pessoas sejam alcançadas e tal. Mas aí, o ponto é, será que não é melhor eu direcionar pessoas, talvez, que tenham sido alcançadas no momento da pandemia? Pessoas que estavam ali vulneráveis, né, buscou a religião, buscou a Deus e tal. Uhum. Não é melhor direcionar essa pessoa para uma igreja local? Porque ela vai ter contato com os irmãos presencialmente. Tá, ela mas vai essa trazer, é outra discussão. Não é outra discussão, Lógico deixa eu que é. finalizar meu raciocínio. Do que eu continuar com essa pessoa assistindo o culto sendo transmitido e aí não tendo contato fisicamente com as outras pessoas, que é a tal da história do porco espinho. Certo. Né? Você pode estar ali com frio. Sim. Ou você tomar a decisão de estar junto com outras pessoas. Só que, mas, tá com outras pessoas eu só vai não te... sei o jeito do porco espinho. Porque se você... O porco espinho. Vou contar a história do porco espinho. O porco espinho... eu não sei. do porco espinho. O porco espinho. Momentos, histórias vinheta, da Carol. Nossa. Histórias da Carol. O porquinho espinho. A parábolas. A parábola Vai lá, do porco Carol. espinho. As parábolas da Carol. O porco espinho. O porco espinho. Porco espinho. Ele tava lá com friozinho. Certo. Friozinho. Porque afinal ele é um porquinho. Espinho, é verdade. E aí ele tinha decisão. Ou ele morre de frio, ou ele se aquece junto com outros porcos espinho. Muito triste. Se ele se aquecesse junto com os outros porquinhos, ele seria espetadinho. É a analogia do ser humano, Renato. Ou você vive sozinho com frio e morre de frio, Ou é espetado pelo ou porco espinho. você
se relaciona e Tá, vão e aí? ter espinhos no meio do caminho. E aí? E aí? Aí onde eu quero chegar com isso? É melhor você preparar ali um local ou você direcionar as pessoas para estarem dentro de uma igreja local, Concordo. mesmo que não seja sua, e aí entra a questão Ok. do favoritismo. Leandro, você, se você fosse pastor, se você fosse pastor, Todos nós somos, ó, por exemplo, na minha casa eu sou pastor, na casa do Renato ele é o pastor, na sua casa o Eliek, seu marido, é o pastor, mas vai lá. ele não tá fazendo programa. Tá, Então a Carol é a pastora. Então, é melhor você direcionar esse irmão para uma igreja local e aí ele vai ter que ter contato com outras pessoas, ele vai Certo. sair da zona de conforto, ele talvez vai ser Justo. confrontado, mas ele vai ter ali, de fato, o pastor, né, o condicionando ali como ovelha, ou eu mantenho ele nessa transmissão aí toda, né, de qualidade, mas eu tenho ele aqui, afinal tem a questão, né, de que eu tenho uma contribuição através da vida desse irmão. Certo. E se eu direciono, não, vai para um outro lugar. A oferta, você tá falando? A contribuição? Quer Também, dizer... também. É porque envolve, Sim, né? envolve, lógico, claro que lógico, envolve. lógico. Então, a questão é, Renato, Tô ouvindo. Eu tô até... ainda a motivação. Por que que eu tenho que transmitir o culto ainda, mesmo depois que tenha findado aí Mas o distanciamento? esse é o meu ponto. Eu não tô falando A que a igreja intenção. não deve usar a internet para alcançar vidas. Não tô falando que a igreja não deve usar a internet para evangelizar. Não tô falando que a igreja não deve... Não, eu tô falando do culto. O culto, ele não necessita... Eu acho que o culto, ele não deveria ser transmitido porque o culto não é algo publicizável. É algo particular. Tá bom, não vou dizer que é algo privado, mas é de âmbito privado. O culto, ele é público no sentido de que ele é aberto a qualquer um, mas ele não é algo público, É no muito sentido de particular, você expor, né? É exposto. particular, É como o jantar da minha casa. Eu não quero um Big Brother lá, uma câmera transmitindo eu jantando com os meus filhos. Isso é uma coisa de ordem particular. Sim. É onde existe Privada. ali a instrução, o crescimento, discussões, brigas, babá. Particulares e discussões particulares, que é o que a gente tem Particulares. visto, inclusive, nos cortes hoje, de discussões particulares do âmbito da igreja, de assembleia, né, de porque, por divisões exemplo, e tal. por conta de a gente transmitir o culto, a gente passa a impressão para as pessoas, por exemplo, de que tudo pode ser publicado. Aí a Sim. gente vê, como a gente viu recentemente aí numa determinada igreja, sendo um protesto lá acontecendo, coisa que eu cansei de ver em igreja aquele tipo de briga. Você não viu, ô Renato? Sempre tem. Sempre teve em reuniões de igreja E virou notícia, né? discussões, É. mas aí a gente publicou. Entendeu? Porque isso também Nesse quesito a gente mais perdeu que ganhou. Sim. Muito mais perdeu que Mas ganhou. esse é o meu ponto. Passar manifestações, muitas vezes particulares, que a gente tem ali dentro do E Mas até- você não acha que o culto é uma coisa particular? É, e Não. até o contexto de uma irmãzinha que está ali necessitada de ir para a igreja, ouvir uma palavra, e ela se derramar na presença do Senhor, ela, né, orar ali, se emocionar, e talvez o marido dela nem quisesse que ela estivesse ali, e aí, né, tomada para a mulher, por quê? Porque também é um sensacionalismo, isso existe. Mas isso é ato falha da equipe Isso de mídia. existe, Renato, mas existe, isso é Não, muito pô, sério. Renato, como que você tá ali com a mulher orando, ou uma pessoa que recebeu a cura, e tá ali na manifestação dela de alegria, e aí, tipo, filma, né, sem autorização. E aí entra até uma discussão. Pô, então, quando a pessoa entrar na igreja, ela precisa assinar algum termo de LGPD, de que ela autoriza que as imagens dela e tal sejam transmitidas? Ou não? Um cartaz na frente da igreja falando, ó, essa igreja tem transmissão online. Então, se a pessoa não quer ser vista, ela não vai entrar no culto? Mas isso é Então, ato assim, falha. qual que é a priorização, né? É muito sério isso. Sim, não, mas eu acredito que isso são como é que posso dizer? De fato, os atos falhos que tem... Sensacionalismo. Não, né? os atos falhos que tem quando a gente começa a falar sobre transmissão de culto. O que eu estou defendendo aqui é que, por exemplo, você pode criar toda uma estrutura para você... Por exemplo, tem a questão, a parede preta, nós somos críticos. Eu acredito que todos aqui somos. Somos. Somos totalmente críticos. Somos. Mas existe uma questão técnica de que você dá mais foco para quem está em evidência ali naquele ambiente. Sim. Deus é evidência. Eu acho que Renato. existe sim, isso. sim. Acho que a iluminação também tem um pouco disso, quando você faz esse tipo de coisa. Se você pega esses argumentos e fala, poxa, por que não trazer mais foco, até mesmo sem transmissão, mas se você fizer isso para os membros, para que eles tenham mais atenção à palavra, qual o problema disso? Ainda que seja um problema meu,
extrair o melhor de uma pregação, né? Porque Mas aí... quando eu dou esse argumento, eu me coloco numa posição assim, se não tem isso, eu não tenho obrigação de absorver. Mas por que não fazer? Não, justamente por conta do que a gente diz. A gente não concordou no início que toda a tecnologia, ela vai no conforto. E o conforto não nos leva a crescimento. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando, mesmo lá na igreja, vamos supor que eu não tenho transmissão, mas eu gero lá um artefato para dar mais foco, o que quer que seja, atenção, eu tô indo no seu sistema aí, psicológico, e falando assim, ó, você não precisa se esforçar para prestar atenção, porque deixa com nós. Eu ponho um PowerPoint Não, para resolvo. você. Você ajuda, porque também você não vai resolver. Não, sim. Você não vai resolver completamente a Mas questão. você acha Mas que traz... isso não é uma ajuda, isso é um paliativo. Não, paliativo em que sentido? Porque ele tá resolvendo... Paliativo significa cobrir. Sim. Cobrir com algo, certo? Sim. Aí você tá só cobrindo um problema, tá você não tá resolvendo. resolvendo o problema. Sim. Esse é o meu ponto. Porque, por exemplo... Mas ó, enquanto você resolve, você pode fazer isso. Qual o problema? porque aí você não resolve. Qual o problema do paliativo? O problema do paliativo é que ele não resolve. Não, ele mas só e se está você- encobrindo. E se no caminho você estiver com o propósito de resolver, é isso que eu tô dizendo. Às vezes a gente tá indo contra uma parada que, eu quero resolver esse problema. Eu quero que os irmãos entendam que eles precisam ouvir a palavra. Sim. Mas eles prestar ficam atenção. dependentes, Renato. Aí Ó, pode não, ser que vou eles dar um fiquem exemplo pra você. dependentes. Como não? Não é questão de ficar dependente. A questão aqui não é você causar dependência. Porque eu já disse, se esse for o propósito único, tá errado. Agora a questão é, se for um paliativo, uma ferramenta, Sim. vou usar paliativo, uma ferramenta, por que não? Ó, eu vou te falar uma coisa. No nosso país, o nosso país, ele é a declaração manifesta e exposta de que todo paliativo vira uma constante, vira o provisório no nosso O país, normal, né? vira o estabelecimento. Mas Eu aí vou o problema não é o recurso, o problema é o país, são as pessoas. Não, sim, mas Mas aí as claro, pessoas mas tão eu não aí, tenho né? dúvida. E esse é o E meu aí você ponto. tem que tratar as pessoas. Sim, mas esse é o meu ponto. E eu tô te dizendo é que quando você gasta energia para um paliativo, você tá deixando de gastar energia com uma solução. Vou te dar um exemplo. Dá um A exemplo. gente já discutiu que isso aqui vai ser um pouco, talvez, Polêmico. polêmico ou Põe duro para põe a alguns. vinheta da O polêmica. departamento infantil é um paliativo que foi criado e que, na minha opinião, se a gente parar para refletir seriamente, Você é tá um problema. mexendo com esferas Tô mexendo no poderosas. vespeiro. Velho. Ó, nós somos de um tempo... Bom, só pra quem não sabe o nosso histórico. Eu nasci em berço cristão, ok? Sim. O que significa que meu berço tocava cantigas Exatamente. evangélicas, Tinham Exatamente. anjos. certo? O Renato nasceu também em berço cristão, certo, Renato? Sim, exatamente. A Carol não, a Carol se converteu com quantos anos, Carol? 18 anos, certo? Mas a Carol, 18 anos, hoje ela tem 48, já são 30 anos de cristã. Mas ela é uma crente islâmica, assim, ela é bem radical. Então, A Carol, ela é uma cristã 88. há menos tempo que nós, mas ela tem essa Islâmica. questão de ser raiz, assim, que nem a gente e tal, beleza. Mas assim, ó, nós somos de uma geração que foi criada como? No dentro culto. da igreja. Dentro do culto. E, Não era dentro da igreja, e abre era a boca pra você dentro ver. do culto. Sim. Na hora do louvor, na hora da oração, na hora da pregação, a gente tava lá. Não Sim. tinha departamento infantil, Não, ok? exatamente. Aí o que se criou com o tempo? Vamos criar um esquema que os pais tenham o quê, Renato? Paz. Conforto. Conforto durante o culto. Sim. E o que se acontece hoje? Gente, pode ir atrás. O que eu tô falando é certeiro. Pergunta para os líderes de departamento infantil qual é a percepção deles a respeito do envolvimento dos pais na criação de fé dos seus filhos. Mas Por é um quê? problema dos adultos, cara. Hã? Não é um problema do departamento. Mas De o novo, departamento a gente tá falando de está uma- gerando, Mas o que está ele tá- auxiliando o problema. Não, Não, o que ele não, está não. querendo dizer, aí entra de novo o contexto Não. social. Hoje, como que é o contexto Não. social das famílias e que leva isso para a igreja e que leva, inclusive, para a educação formal? É um reflexo. Que é, por exemplo, os pais acham a gente que é tá função da vivendo- escola educar. Sim, então, mas a gente está vivendo... Exatamente. Ó, gente... Mas a deficiência não é a escola. Não, calma aí. A gente está vivendo e está muito próximo o apagão de professores. As pessoas não querem mais ser professores. Por quê? Porque a educação... Paga pouco. Porque a educação dentro de casa está deficitária. Então, o fato dos pais hoje não conseguirem ter controle sobre os próprios filhos faz com que tenha que ter um ministério infantil na igreja, porque quando a criança fica no ambiente de culto, ela não deixa o pai quieto. Não. Ela quer ficar...
Renato. Não é por isso? Ô, Renato, Eu não tô na falando- escola é a Ó. mesma coisa. As crianças não têm educação, então os professores, as crianças são mal educadas, os professores são hostilizados, e aí, como consequência, as pessoas não querem se formar professores. Pregação ou outra, a gente lembra quando a gente era criança, de dentro do Sim, culto. sim, sim. Mas a gente lembra, como a gente lembra agora, por exemplo, a gente adulto, a nossa capacidade de absorção do culto, quando criança, e Certo. ficávamos no culto, é a mesma de agora, quando a gente fica no culto? Não, claro que não. Claro que não. Claro que não. Então, a função do departamento infantil é você trazer uma estrutura de culto para que a criança também seja edificada. A criança. Mas você Se o- tá querendo dizer que você não foi edificado? Foi edificado. O ponto não é esse. O propósito do departamento infantil não pode ser dar Tira- conforto aos pais. Concordo. Não pode. Se isso for, aí de fato é um reflexo da nossa geração, mas eu acredito que não seja isso. Olha, para pensar o seguinte, o que é então um Ok. departamento infantil? O que é um departamento infantil que não tem isso como prioridade, dar o conforto para os pais? Como deveria então ser o departamento infantil de fato? Eu acredito que da forma que eu entendo É a que acontece adaptação nas do igrejas. culto para a criança. A palavra direcionada, Os elementos do culto lá rolando com as crianças lá, eles aprendendo. eles oram, eles Não tem dão problema. ofertinha. Agora o ponto é esse. Se a criança ficar no culto com o pai tem controle sobre ela? Que os nossos pais tinham. Sim, os nossos pais tinham, e esse Eles é o ponto. têm, os e pais esse não é têm. o papel do pai, biblicamente falando, no culto? É, se por acaso a O criança que ficar você acha? Deixa eu fazer uma pergunta. Você interrompeu O que ele. que... Não, eu sei que eu estou inflamado na minha discussão. Nossa, que medo. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta, Renato. Que medo. Você que teve... Olha só, nós temos uma realidade onde você teve, na sua vida, a primeira opção, que é o quê? O filho ali junto do pai no culto, o pai controlando, vamos usar essa expressão, Sim. doutrinando o filho, ok? E hoje você tem uma realidade onde você vai lá, larga os seus filhos do departamento, E larga, viu? larga a molecada do departamento infantil e vai pro culto, certo? Certo. Beleza. O que você acha? Quanto você acha que te nutriu tá ali do lado das... Por mais que você, não absorvia o culto, não entendia a mensagem, beleza. Esse não é o meu ponto. Mesmo com essa realidade, quanto você acha que foi importante pra você estar do lado do seu pai na hora do culto, Da minha mãe, no caso. com a sua mãe, Sim. no caso, na hora do culto e ela ali te mostrando quanto isso foi... como é que fala? Foi determinante na sua fé. Não, eu acho que ali só mostrava o quanto ela tinha autoridade sobre a minha vida, Leandro. E isso não é uma pregação muito maior do que qualquer pregação que você tivesse... Mas isso que eu estou Consumido? falando tem que ser no dia a dia, que até no dia a dia hoje é um reflexo que tem nos pais. Que os pais não têm Sim. controle sobre seus filhos. O que eu estou Sim. dizendo é que se o propósito foi esse dar conforto, é um reflexo da sociedade em si. Tá da bom. fraqueza que existe na sociedade. Agora, o departamento infantil não teria que ter esse propósito. Sim, É só isso. Mas o ponto é o seguinte... Se você, Mas eu concordo se com você. você. Não Eu concordo. concordo. Não concordo. Tô Eu não quero que- contigo, não meu vem irmão. concordar. Agora aí linha acaba o tênue. programa. Não, mas eu acho que a linha é tênue, tanto no que tange, tanto no que tange a tecnologia Sim. e o Ministério Infantil. Agora, eu não sei por que a gente está aprofundando tanto no Ministério Não, Infantil. tá bom, A gente pode verdade, fazer você um tem tema razão. A gente específico pode no falar só do Ministério departamento infantil. Mas o ponto é que eu entrei no departamento infantil para dizer o seguinte: no que o Renato colocou sobre potencializarmos as coisas que tem no culto. O que eu tô dizendo é o seguinte, que beleza, a gente pode pôr um microfone pro pastor ser ouvido lá no fundo. Beleza, a gente pode pôr o texto bíblico. Hoje tem gente que não leva a Bíblia pra igreja, gente. porque vai passar Porque no telão. vai passar no telão. E tem que passar, E porque você se o culto... acha que... Aí você vai falar pra mim assim, Renato. Não, mas a pessoa que colocou o texto lá no telão, ela não tinha essa preocupação, ela não tinha esse desejo de fazer com que os irmãos não levem. Mas foi isso que gerou. Não, mas aí a pessoa tem que levar a Bíblia por uma questão muito simples. Pra ver se o que o cara tá falando lá é verdade. Não, eu acho que tem que levar a Bíblia e não projetar. E aí, se levou a Bíblia, lê. Ah, é? Se não levou, Levar não por lê. levar. Não, cabeção. Ah, tá me ofendendo. Você viu, Leandro? Briga. Não, é tipo assim, ó. Se você levou a Bíblia, você acompanha o que o pastor tá lendo e aí você pondera aquilo que o pastor está lendo, porque ele lê. Ele não lê do telão, ele normalmente lê na Bíblia dele ou no iPad, Sim. ou no próprio celular. Tá bom. Então você acompanha com a sua Bíblia. Se ele projeta no telão, de fato não precisa levar. Então, qual que é o meu incentivo aí, você, pastor?
não projete. E os irmãos levarão a Bíblia. Não, então, mas o Você meu ponto conta é... o PowerPoint também. Ah, eu não gosto de PowerPoint. Ou você presta atenção no PowerPoint, ou você presta atenção no que está Também, sendo dito. também sou. Também não é- gosto. Ó, não você, gosto. pastor, não usa I don't PowerPoint. Viu, Leandro, pastor? Não. Olha, deixa eu falar. Pastorzão. O ponto que eu quero dizer é o seguinte. PowerPoint, O e é verdade. ponto, Sério, o ponto, Leandro? Ele é o do ponto é o PowerPoint. seguinte. O Fala ponto aí, é Leandro, que conta pra nós aí. a gente pode usar tecnologia, só que na minha Ah, opinião... agora pode. Não, lógico que pode. Agora pode. Tudo Só que posso. você não tá Ah. potencializando nada. Saiba disso. É você... Claro que você tá, cara. Um simples microfone está potencializando a voz. Não, pra mim, se você não tivesse o microfone, talvez os irmãos ficariam em silêncio na hora do culto. Que é isso? Talvez prestariam mais atenção. Ó, Conversa. a discussão agora é... Vamos lá. Vamos, aonde? Tira tudo. Tira. Tira telão, tira parede preta, tira VS. VS. Fumaça. Tira fumaça. Iluminação Tira- que se movimenta. Tira... Como que chama o negocinho? Negocinho. Grua? Grua. Tira drone. Tira o drone. Drone também tem. Câmera. Mas tem drone também. Drone. Tira drone. Tira Tira o drone. tudo isso. Fica só. Tira o diácono. Não, o diácono deixa. Você não deixa. o Deixa diácono. só. O pastor O violão. não precisa. Não precisa também. Não precisa de também. instrumento. Não Violão. precisa. É bom, Capela, é bom. Capela, ó. É bom. Carrom. Levanta lá, ó. Queremos o teu nome engrandecer. Aí a igreja vai junto, ó. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Ministra, galera. Oração. Tá. Acabou. E aí? Tira tudo isso que a gente falou e só deixa isso. Só deixa isso, e aí? Deus se manifesta, cara. Não, Mas mas lógico, mas não- é lógico. Se Acabou. não se manifestar, tem um problema. Então, esse é o ponto. É isso que Mas eu tenho será que que a gente buscar. não tá gerando muito ruído? Então, é isso que tem que ser buscado, Renato. Porque se aí pensa Não, assim, ó. nós somos apenas setas que Ó, apontam pra ele. Ó, Renato. Ah, já sei como vai ser a igreja do Renato. A igreja? A regreja. A regreja. Vai Eu já sei. Já não vai nem chamar igreja, é regreja. É, porque é tua igreja. Regreja. Regreja Alves. O nome vai ser Regreja Alves. Já sei, Leandro, como vai ser a igreja Como dele. vai ser, Carol? Assim. Assim, Assim simples. como- Com Assim, telão preto. Com telão- tela preta. telão Com preto, tela. vai tá quebrado. Com telão. 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 Com parede preta. Com luzes. Com drone. Drone, Não. cara. Existe igreja com drone. Vai chamar Re-Song. Ressong. Re-church. Re-Church. Cara, É isso, Não, não, é- não. eu Só acho tô- que é só essa tô falando avaliação. assim, que às vezes a gente se coloca contra algumas coisas sem pensar que elas podem apenas ser ferramentas. Mas eu cara. acho que Eu aqui não a gente tô não tá me se colocando colocando contra. contra. Colocou, Eu acho que a Leandro. gente tá se colocando Segura a onda agora, na velho. reflexão. Não, eu acho que é reflexão. Reflexão mesmo. Sim, Eu acho sim. que quem tá. E assim, eu acho que o nosso papel aqui não é nem criticar. Eu acho que a gente já esteve. Agora, a gente. você me avisa Não, isso? não. Uma hora Mas de você programa. criticou por uma hora. Não, mas criticou, Leandro. Eu acho que o final, o fim é assim, ó. Se nada Ah. disso existir, e nos tempos atuais, que a gente tem a possibilidade, a gente tem esse aparato tecnológico evoluído, mas se nada disso tiver, será que a gente ainda tem esse mesmo volume de membros que estão frequentando ali essas mega igrejas? Claro será que que não. vai continuar? Claro que não. Então aí Não, temos não. um Então, problema. mas Claro aí, que não, então aí a mas gente tem aí- um problema. Só uma Não, pergunta óbvia. Então temos um problema. Mas é assim, ó, não, Mas é joio e trigo. ó, Vai crescer junto. mas olha só, isso é verdade também, Renato. Mas o meu ponto só é o seguinte, a salvação ela é individual, então Sim. cada um tem que, pois não, Carol, você quer água? Água, water. Ó, a Ora. salvação é individual. Ora. E eu acho que o Ora. importante aqui é a gente gerar uma reflexão individual no seguinte sentido, assim, ó. Eu não sou contra nada disso aí. Eu sou contra, sim, transmissão. Transmissão de culto eu sou contra. De cabo a rabo, assim, ó. Do início ao fim eu sou contra a transmissão de culto. Mas o ponto é o seguinte. O que eu acho que a gente tem que pensar é qual é a prioridade. Beleza ter um microfone? Beleza. Beleza ter VS? Beleza. Não. Beleza ter telão? Beleza, se você quiser. Não, se você quiser, na sua igreja lá, na Re-Church, beleza. Leandro. Tipo assim, ó. Leandro. Você quer ter, tipo assim, fumaça? Tudo bem, não tem problema. Gente, Não, tem problema, pô. Não. Fumaça, velho. não. Cara, às vezes você não sabe, tem um cantinho dos fumantes na igreja. Nossa. Se é... Aí na Minha Inglaterra, ô Carol, fumar não é um pecado.
Enfim. E agora? Como é que e ela aí, fica agora finaliza. na Inglaterra? Tá, o que eu quero dizer é o seguinte. Diante disso, qual é a prioridade? A gente pode ter um microfone, mas a prioridade continua sendo a pregação, continua sendo a voz ali, ok? A gente pode ter VS, mas a prioridade continua sendo glorificar a Deus e eu me aprimorar e fazer o melhor que eu devo e melhorar a cada dia, porque essa é a minha prioridade, por mais que eu tenha ali Um recurso. recurso. Mas eu tenho que saber que isso, espiritualmente falando, não potencializa. Não, pô, é uma ferramenta. É técnica. É uma ferramenta. Não. Eu disse potencializar, usei essa Eu palavra sei, aqui. não leva pro pessoal. Não é questão Não, do não pessoal. fica triste comigo, Tá usando Renato. a minha palavra, Não. entendeu? Não, tudo que você Não. disser será... Aliás, eu tô falando, vou falar uma coisa pra você, falando de disser. Falei. Tô sentindo falta das suas imitações. Você não tem imitações novas? Mas eu não preparei textos. Novas imitações? Novas? Pessoal de hoje em Neves. dia, né? Pô, Cara, não, é que porque eu imito Milton pessoas Neves Ninguém muito... conhece. 1990. É. Ninguém conhece É que o mais. Milton... É que... Por exemplo, Silvio Santos já morreu. Já. Entendeu? Não dá mais graça. Ninguém Então mais você tá precisa ligando. bolar novas imitações Eu aí. tenho, mas é de pessoas muito do meu contexto. Aí, Do seu contexto? Não, aí tem que ser umas imitações, tem que que engraçado, preparar mas coisas. quem conhece... Só quem conhece. Não adianta você imitar o porteiro do prédio. Não adianta. Falaram pra eu imitar o pastor da minha igreja, eu não consigo, entendeu? Entendi. Então é esse tipo de imitação, entendeu? Entendi. Mas entendi. vamos preparar algo. Sim. Vamos preparar sim. algo aí, entendeu? Mas então, voltando, então é o seguinte, o lance é qual é a prioridade. Qual? Quando eu falei sobre não potencializar, é porque eu realmente acho que tem gente que potencializa o suco do culto, que é abençoar as pessoas e mais glorificar a Deus, isso não é potencializado por nenhuma técnica. Esse é o meu ponto. Nenhum microfone, nenhum telão projetando uma imagem que é do tema da minha pregação, da sua pregação, vai potencializar o que de fato aquilo tem. Não vai. Esse é o meu ponto. Ele vai só. propagar, talvez essa seja a palavra. Potencializar, tipo assim, não vai te dar mais unção. Não, então... Não vai mais, porque é esse isso. é o ponto. Não é isso que eu tô dizendo. Entendeu? Esse, tipo assim, ó, a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, legal, lá que a gente falou do departamento infantil, é bom ter uma palavra aplicada para as crianças e tal. não sei o quê. Agora você é a favor. Não. Mas a gente tem que saber e concordar que é melhor o filho junto com o pai do que qualquer outra coisa. Senão Deus tinha dado as crianças nasciam no departamento infantil da igreja. Só esse é o meu ponto. Mas, tipo assim, ó, com relação... Isso a gente pode falar num outro tema. Sim. Então, assim, ó, com relação às técnicas e tecnologias e, por exemplo, a transmissão de culto, eu acho que tem gerado na igreja algumas coisas que são desnecessárias e que não são prioridade. A gente tem hoje em dia uma realidade em que tem igrejas que tem o departamento de style. Paleta de cores? É, tipo assim, Mas é pra Dá. deixar bonitinho, para as pessoas verem. ver o quê? Eles. Você entendeu? Porque é diferente, esse conceito estético que a gente tem hoje, é diferente, por exemplo, o conceito estético de quando as grandes igrejas, né? Mesmo as católicas foram criadas ali com aquelas grandes obras de arte, Sim. aquelas construções Que tinham a arquitetonicamente intenção- que tinha Sim. a estética era uma mensagem sobre a glória de Deus, a grandeza de Deus. Isso é Exato. outra coisa, entendeu? Agora, hoje, a nossa estética não me parece... Não, é mercadológico, na grande É maioria. pra ficar bonito Na no grande vídeo, maioria, sim. gente. Na É grande- estética, é pra ficar bonito no vídeo, ficar bonito para as pessoas Sim. olharem. Aí, de novo, bom culto. Pra você que tá assistindo. Então você vai para o Ela- culto ela- pra assistir. Cara, Ela é porque bateu, assim, bateu, não, pegou. é porque Pegou no assim, culto, é o no bom tal culto. do É a quinta vez assistir. que ela tá falando bom É o culto. tal do assistir. Conta aí você. Aí você manda a quantidade de vezes que eu falei sobre isso. Aí você coloca aqui nos comentários no YouTube. E você vai ganhar um prêmio. uma Vai ganhar um caneca. prêmio? É uma caneca. Ah! Não, tô brincando, gente. Tô brincando. É o bom culto. Que é bom, que é estético, que é bonito, que tem uma imagem bonita no telão, tem as pessoas bem vestidas, tem... É complicado. É muito complicado. Mas assim, No dito balanço, isso, no dito- balanço. no balanço, eu quero só dizer uma coisa então, pra findar, Renato, esse nosso podcast. Cuidado. No domingo, não, cara- só pra não findar rapidinho, Não. aí você finda daqui a pouco. Tá bom. Mas só um ponto que você falou que eu acho que esse é interessante. É Diga. individual. É individual, mas a liderança da igreja tem um papel primordial em qual direcionamento que ele está levando esse povo.
no que esse povo Sim. está ligado. Sempre. No que esse povo está buscando de verdade. Priorizando, né? Priorizando. Então, eu acho que essa é a questão. E é individual. É individual na questão do líder e é individual no contexto do membro. Sondar o coração e falar, cara, eu tô indo nesse determinado lugar, por quê? Why? Por que eu tô fazendo? Porque assim, ó, Why? até porque uma constante na nossa vida, independente, né, de se é no culto ou fora do culto, é a busca pela retidão. A gente tem que ter uma vida de retidão, né? A gente tem que estar comprometido com a nossa fé. O que a gente Sim. diz que a gente crê, a gente tem que viver de acordo com aquilo ali. Sim. Né? Então, assim, trazer esse questionamento sobre transmissão de culto, sobre departamento infantil, sobre a utilização de técnicas e tecnologias no culto, né? Sobre essa questão mesmo que a gente colocou, porque hoje é transmitido lá, o pessoal não traz a Bíblia. Tem pastor que sobe no púlpito sem a Bíblia. Eu acho isso triste. Não vou falar assim, eu acho isso um pecado. Bom, julgue-se homem a si mesmo. Julgue-se o homem a si mesmo. Mas assim, eu acho triste. Porque nós estamos falando de algo que é fundamental para nós, tá ligado? Tipo, a gente falando de algo que historicamente foi importantíssimo para a construção da nossa fé, para o desenvolvimento de tudo que a gente crê. E aí a gente vai lá e sobe com o iPad, tá E se o ligado? Wi-Fi E não outra, né? funcionar, Sobe com o iPad que muitas vezes pode ser... Aí ó, pode ser até que minha meu coração que outrora era era bem socialista, Renato. Sim. Mas sabe, aí você traz lá comunista. Mas tipo assim, aí você sobe lá com aquela maçãzinha lá, e o que você tá gerando no coração das pessoas que estão ali olhando aquele, sabe? Será que... Sabe o que gera? Quero chegar aí. Você entendeu? Aí, por exemplo, aí a gente vai vendo essas técnicas, essas questões que eu creio que são, né? Tem lá as melhores das intenções, talvez, mas a gente vai gerando uma parada que você fala, meu, o que nós estamos priorizando? E mais, qual a motivação que nós estamos gerando no coração daqueles que são mais jovens? Sim. Porque já que o culto da minha igreja é transmitido numa plataforma e tem 1 milhão de visualizações, será que o meu desejo de servir no culto é para aparecer em 1 milhão de visualizações, dado a motivação que o mundo já faz sobre mim? Ou será que eu quero servir no culto porque eu quero ser bênção? Né? Porque num ambiente de culto, você tem lá o cara que tá em cima do púlpito, beleza. Em cima do palco, beleza. Mas você tem a irmãzinha que tá lá no fundinho orando pelo culto. Você tem lá o irmão que tá na porta cumprimentando, falando bom culto pros irmãos. Sim. Com críticas. Que os irmãos que veementes, porque o irmão que já entra no culto, né? Bom culto, nada. Mas assim, ó, a você que tá ouvindo isso aqui, Conselhos do Renato. Não. Põe aí o quadro, Conselho do Renato. A você que está ouvindo aqui este podcast, assim, o Leandro falou aqui uma coisa muito certa. De uma hora de programa, uma hora de programa, eu falei uma coisa assim. Mas é você, diante de todos esses recursos que são colocados, é você pegar o suco, você pegar a essência. Sim. Por exemplo, não levar a Bíblia. Sim. O problema essencial pode ser esse, pode ser um sintoma, mas o importante é você entender que você precisa lê-la. Você precisa ler a Bíblia, não é, Leandro? Lê-la. Você precisa ler a Bíblia, né? Independente do culto ser transmitido, você precisa estar no culto com os irmãos, cultuando assim que possível, quando você não estiver doente. Então é você pegar a essência das coisas e aplicar. Eu acredito nisso, cara. Sim. Não é justamente isso. É isso, pessoal. Eu acho que é isso, né, Leandro? Com certeza. É isso, então assim, ó. Não é isso, Carol? É isso ou não é também? Também Pode ser não. que não seja. Também não. O lance é o seguinte, seja dentro da igreja, seja no culto, seja fora do culto, sempre tem uma tecnologia pronta para gerar mais conforto para você e automaticamente... O Waze tá aí. O Waze tá aí para deixar claro isso aí, né? Não é? Assim. O Waze é isso aí. Então assim, toda a tecnologia tá pronta para te gerar um conforto maior e para gerar uma debilidade no seu crescimento. A questão é se você vai se manter atento a respeito disso. Tanto dentro da igreja quanto fora dela. Muito na bom. sua casa quanto Sim. fora dela. Por exemplo, não é? Nós temos o WhatsApp, que é um meio de comunicação. Mas será que, por exemplo, só para pegar um gancho, né? Será que a gente não tem se utilizado mais do WhatsApp para conversar com o nosso cônjuge, por exemplo, do que ter uma conversa e saber dialogar? Isso é outro programa. É outro programa, Redes mas sociais. só para você ver como quero falar sobre. As tecnologias elas vão contribuindo para o nosso conforto e também para o nosso não crescimento.
Sim. Né não? Então é Nosso isso, pessoal. É Mas, isso. mais uma coisa eu quero deixar claro. O bom da tecnologia é que agora a gente pode fazer podcast. Viu? Fala mal. Fala mal, Leandro. Desliga o Wi-Fi. É, aí, Leandro, vai na desliga. praça conversar. Vamos nós três aqui na praça. Fala, Chama gente, ó, quantas sábado. pessoas que a gente conseguiria alcançar falando na praça? A gente vai estar na praça ali de Santo Olha, André. não fala isso porque teve Isso aqui muito vai chegar no pregador na Mundial. praça. Queridão, esse programa vai chegar no mundo. Teremos que ser bilíngues. Eu acho que você Apesar tá... que já tem a tradução, né? Olha lá. IA. A senhora é Ó, IA. outra Senhora... coisa, pregações que são feitas por Ah, IA. isso vai dar um tema, hein? Aí, Ah, malandro. Geração beta. É. Como que será a igreja no Você futuro vai lá, ou ó, no você presente? vai lá assim no chat GPT e coloca texto, tal, Salmo 119. Gerar pregação com 5 pontos. Ah. Como se fosse Augusto Nicodemos pregando. É. Faz isso. Faz o prompt. isso. Faz Faz o prompt. isso. É, faz um Ele- prompt aí. É. É. Ah, tá aí um mercado, Renato, pra você. Você tem uma Prompts ideia aqui? Para pregações. É, velho, a gente... E ainda põe com unção de Deus. Pentecostal. Será que no chat GPT tem lá a opção, ó, gerar pregação com unção? Deve ter. Deve ter. Para os irmãos chorarem no final. É isso, gente. Galera, É isso. valeu. Semana que vem Muito bom. estamos de volta e espero que você fique conosco. Se inscreva. curta, Mesmo depois dessa, compartilha. fiquem com a Batendo o gente. microfone aí, ó. Mesmo depois desse, continua. Exatamente. Dê um likezinho, Sim. comenta, por favor, no nosso Please, vídeo. dom. E vamos que vamos. E até semana que vem. Valeu! É isso. Tchau, tchau.